Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo, são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana.
O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita mais uma vez. Tem alguém que é a primeira vez que está vindo à nossa casa hoje? Muito bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas. Boa noite também aos telespectadores que estão nos assistindo pelos canais, pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube. Então, nesse momento que estamos aqui na nossa casa, vamos procurar deixar lá fora as preocupações, o nosso trabalho, a nossa família, os problemas, e vamos tentar ficar conectados com a energia aqui da nossa casa hoje. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a Jesus, o nosso irmão maior, que nos fortaleça, que nos ampare, que nos proteja todos os dias e que nós possamos, hoje aqui nesse lugar, receber um pouco mais do conhecimento, da verdade, da palavra do Cristo. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos que estão aqui, que os nossos amigos superiores nos dê a luz, o direcionamento, e para que possamos colocar em prática todo o aprendizado que aqui viemos buscar. Que assim seja. Eu vou ler uma pequena página para darmos início. Entender e auxiliar. As vítimas da incompreensão. Acham-se por toda a parte. Hoje, são aqueles espíritos que recalcitram contra a verdade. Ontem, fomos nós, quando nos comprazíamos com idêntico desajuste. Não percas tempo com palavras estéreis. Aceita os outros tais quais são e coloca-os em tua lista de bênçãos. Não fomos situados à frente dos semelhantes a fim de aperfeiçoá-los, e sim para aperfeiçoar a nós mesmos. Os outros, por mais errados estejam, rogam simpatia, não censura. Compreendamos o próximo, a fim de que o próximo nos venha a compreender. Emmanuel, uma pequena página extraída do livro Poetas Redivivos, de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos aqui uma pequena página, mas que nos traz uma lição muito grande. Né? Então, as vítimas da incompreensão se acham realmente em toda parte. E aí, muitas vezes, nós nos perguntamos por que aquela pessoa tão difícil está ao nosso lado? Né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social. E, às vezes, nós pensamos, se não fosse fulano de tal, a minha vida seria maravilhosa. Né? Não é isso que nós pensamos, às vezes?
Mas nós não estamos aqui para julgar aquela pessoa. E nem para melhorá-la. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para nos melhorarmos. E ao invés de olhar para aquela pessoa como alguém que veio para nos atrapalhar, como alguém que está lhe dificultando o nosso caminho, nós devemos, a partir de então, pensar que aquela pessoa está ali para nos auxiliar, para o nosso crescimento. Né? Como aqui diz, coloca-os em tua lista de bênçãos, porque como você agir com aquela pessoa, você vai estar se melhorando. Né? O agir seu para com o próximo, não importa se o próximo entender ou não, se ele vai crescer ou não, isso vai depender de cada um, né? Muito íntimo de cada um. Mas como nós agimos e como nós enfrentamos aquele próximo, como nós enfrentamos aquela dificuldade, ou como nós enfrentamos aquela pessoa que para nós é a pessoa difícil, o benefício vai ser nosso. Então, muitas vezes a gente pode aconselhar, ou muitas vezes a gente pode brigar, muitas vezes a gente pode ser áspero com aquela pessoa. Ela pode aproveitar ou não, mas o que você fizer, o benefício será seu. Então, é algo que a gente tem que parar e pensar, né, todos os dias. Quem lá no trabalho não tem uma pessoa que é mais difícil? A partir de então, você começa a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Não como aquela pedra lá no seu sapato, mas como alguém que está lá para te auxiliar também no seu crescimento. Né? Para que você possa, a partir de então, superar as suas dificuldades do seu relacionamento. Né? Que você possa, a partir de então, fazer aquela leitura íntima de como é que você está agindo diante das suas dificuldades, como é que você está agindo diante dos seus problemas, diante dessas pessoas difíceis. E elas estão em toda parte. Porque, com certeza, nós também somos uma pessoa difícil para outro. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que nós somos a pessoa perfeita. O difícil é o outro. O difícil é o meu irmão, é meu filho, é meu pai, minha mãe, é o funcionário, é o colega de trabalho. Nós sempre somos os perfeitos, né? Mas nós também somos difíceis, nós também somos a pessoa difícil para o outro. Então vamos começar a pensar um pouquinho, fazer aquela reflexão íntima, né? Que tanto se fala na casa espírita da reforma íntima. Então como é que se começa essa reforma íntima? Olhando para o outro, vendo as dificuldades do outro e aceitando. Porque ele vai se melhorar conforme a evolução dele, assim como nós também vamos nos melhorar conforme a nossa evolução, conforme o nosso entendimento, conforme o nosso aprendizado. Mas se nós aproveitarmos desta informação que nós temos, que nós estudamos, e colocar um pouquinho em prática, e olhar para aquele nosso irmão, né? Aquele nosso irmão no geral, mas aquela pessoa, aquele nosso irmão que nos faz mal, que nos agride, que perturba, que, como na reunião no estudo da segunda-feira, o companheiro falou, às vezes até a voz da pessoa irrita a gente. Então vamos tentar baixar um pouquinho, né, a nossa irritação e compreender melhor aquela pessoa, porque aquela pessoa também tem os problemas dela e muitas vezes nós nem imaginamos, não fazemos nem ideia do que passa, né, no íntimo daquela pessoa. Então, entender e auxiliar. Eu acho que a palavra de hoje, né, como eu falei no início, foi uma palavra curta, porém, com uma mensagem muito grande. Então, entender o próximo e auxiliar. Só que nesse auxiliar, nós não estamos auxiliando o próximo. Se ele aceitar, sim, estaremos auxiliando o próximo. Mas nós estaremos auxiliando muito mais a nós mesmos. Né? Então, vamos levar essa reflexão conosco para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente
ouve a palavra e quando sai da esquina para lá, a gente volta ao normal da nossa vida. Mas se nós começarmos a cada dia, melhorarmos um pouquinho que seja, entender o nosso irmão um pouquinho que seja, a gente, quando chegar lá no final, esse pouquinho vai se somando e nós teremos conseguido crescer, né? Já um tantinho mais do que nós somos hoje. Então, nós estamos aqui para um constante aprendizado, para que então nós possamos seguir dentro daquilo que Jesus veio e nos ensinou, né? E como agora a Patrícia vai continuar com a palavra, que também é muito importante, que ela vai falar para a gente hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, que diz: eu não vim destruir a lei. Passa a palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Quem está aqui já mais vezes, quem está aqui pela primeira vez. Tá bom? Mais alto? Mais perto? Não sou muito acostumada com esse microfone. Vamos lá. Na noite de hoje, nós vamos estudar juntos, né? Como a Rosane disse, o capítulo 1. Não vim destruir a lei. No item 9, a era nova. A nossa doutrina, ela é estabelecida sobre alguns princípios, sobre 5 princípios básicos. E a gente vai relembrar aqui rapidinho esses 5 princípios para a gente sintonizar a nossa lição de hoje. A existência de Deus é o primeiro princípio básico. A existência e sobrevivência do espírito relacionada à imortalidade da alma. A reencarnação, a comunicação dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses 5 princípios básicos é que sustenta e estabelece a nossa doutrina espírita. Sendo assim, o princípio de hoje que nós vamos estudar vai ser a existência de Deus. É o primeiro princípio, é um princípio assim, muito especial no nosso Evangelho, pois é o início de tudo. A existência de Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos não está a pergunta quem é Deus, e sim a pergunta que é Deus. Essa substituição do que para o quem nos mostra essa diferença que a gente precisa entender, que a gente precisa refletir, que Deus pode ser para muitos uma figura, a gente pode associar a uma figura humana, mas que ele pode ser compreendido de várias formas. A resposta vem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, parte do princípio que essa inteligência, que está no fluido cósmico universal, ela é a causa de tudo, o princípio de tudo, o início de tudo. Essa é a resposta que o Livro dos Espíritos nos traz para essa pergunta, que é a pergunta número 1. Quando a gente vai pensar nesse princípio, né, no conceito desse princípio, que é o princípio do conceito de Deus, nós temos 2 situações para a gente refletir. Um primeiro conceito, uma primeira reflexão, que muitas doutrinas, infelizmente, já cultuaram, e algumas ainda fazem a reflexão dessa maneira, seria um conceito exclusivista. O que seria esse conceito exclusivista? Um conceito onde esse Deus, ele não é de todos. Esse Deus é meu. Esse Deus apenas é do meu agrupamento. Esse Deus é apenas daquela comunidade a qual eu faço parte.
esse Deus, ele persegue, ele exclui, ele destrói. Então, é um pensamento e uma reflexão de um conceito aonde gera, e já gerou por muitos e muitos milênios, mortes, segregações, dores, separações. E então a doutrina vem, através da doutrina espírita, e nos apresenta um conceito contrário, um conceito de inclusão, um conceito onde esse Pai, esse Deus Todo-Poderoso, cheio de amor, ele é nosso, ele é de todos. É um conceito de inclusão, onde ele não tem um nome pré-determinado, onde ele não é exclusivo de uma nação, e sim de todos, do mundo todo. É um conceito que traz essa sensação e esse sentimento de união, né? Que faz com que a gente entenda que somos parte de um todo. E ele, o responsável por todos nós, o Criador, né? De todos nós. Nesse sentido, que a gente comentou, que esse Deus não é de alguns, e sim de todos, ele convida, esse princípio, essa reflexão nos convida a imaginar uma experiência de filhos, quando a gente fala Deus, Pai Todo-Poderoso. Né? Então, é um Pai de um amor infinito. Como nossos pais sentem por nós? O que nossos pais sentem por nós? Amor, compreensão, amparo. São sentimentos que a gente consegue vivenciar através dessa experiência de pais e filhos. Então, esse pai que nos convida a viver essa experiência de filhos, nem sempre para a gente essa experiência vai ser fácil de ser compreendida, porque se nós voltarmos a milênios atrás na história, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um Deus que já foi bravo, né? Um Deus que fazia punições, um Deus que separava em detrimento a esse ou aquele filho, um Deus que tinha vontades especiais entre um povo ou outro, e assim a humanidade, lá quando foi apresentado por Moisés, na primeira revelação, quando Moisés trouxe aos hebreus a informação e a existência desse Deus, ele trouxe de acordo com o que aquela população da época poderia compreender de um Deus. E aquelas pessoas, dentro do seu desenvolvimento intelectual e espiritual da época, não poderiam compreender diferente do que foi apresentado naquela época. Porque eles não teriam condições naquela época de compreender realmente toda a carga moral que essa mensagem viria nos trazer no porvir. Depois com Jesus, depois com o Espiritismo, na nossa terceira revelação. E esse Deus, tem horas que a gente nos pergunta, né? Falar de Deus é difícil, eu senti um pouco de dificuldade nesse tema para estudar, parece assim, falar de Deus, né? Mas nós temos muitas dúvidas, às vezes, em relação a Deus. Principalmente quando estamos em dificuldade, às vezes nós nos perguntamos, Deus sabe de mim? Deus sabe onde eu estou? Deus sabe, Deus está vendo as minhas dores? Ele me ouve? Quando eu, às vezes, algumas pessoas questionam, não, eu vou fazer uma prece, mas eu vou fazer uma prece só para o meu anjo de guarda. Ou para algum espírito de luz, porque Deus não está muito ocupado, não vai saber de mim, né? Ele tem muita coisa, ele está muito longe de mim. Nós temos essa sensação de distância, desse distanciamento. Por quê? É como esse empoderamento que se deu em séculos e séculos de Deus, o Todo-Poderoso, uma autoridade, essa sensação de autoridade divina. Hoje em dia nós pensamos assim, algumas autoridades hoje, a gente tem um certo distanciamento, não tem uma dificuldade de a gente chegar. Se a gente quiser falar com o prefeito, com o presidente, com alguma autoridade hoje da nossa sociedade, nós vamos, às vezes, ter alguma dificuldade, dar aquela sensação de distanciamento. E, antigamente, era esse o conceito, que Deus estava longe. Mas aí a gente pode fazer uma reflexão assim. Todo mundo sabe,
Eu acredito que todos aqui já fizeram uma pesquisa no Google, né? No famoso Google. Então, assim, quando a gente quer pedir uma pizza, e aí a gente joga lá no Google, pizzaria. Às vezes, o nosso telefone, o nosso computador, ele tem um ID, né? É um ID, Tiago, um IP, que fala, que identifica aquela máquina, né? O seu endereço. E aí, quando você joga lá, o que aparece? Ele coordena lá, traça as coordenadas e joga para você a pizzaria, todas as que estão próximas de você ali. Parece aquele tanto de pontinho, né? Que já te direciona para você poder escolher. Então, assim, refletindo em cima desse paralelo, desse exemplo, com certeza Deus sabe onde a gente está. Porque se o Google sabe, Deus sabe. Não é? Se ele consegue, se nós aqui hoje temos toda essa facilidade na tecnologia, imagina Deus, que criou todos nós com todas essas capacidades de criar todas essas maravilhas que o homem já conseguiu criar. Então, com toda certeza, Deus sabe onde nós estamos. E pode sorrir que Ele está nos filmando. Ele com certeza sabe das nossas dores, Ele com certeza sabe. Ele com certeza conhece a nós todos, no íntimo. E aí, Davi, que foi assim, Davi no livro de Salmos, Davi escreveu, eu não tenho a lembrança correta, mas assim, a maior parte dos salmos foram escritos por Davi. E tem alguns salmos maravilhosos, e alguns em forma de músicas, né? Numa palestra do Rossandro, ele fala que se Davi fosse músico e tivesse assim as 10 mais lá no tempo de Davi, as 8 mais tocadas seria Davi nos salmos deles, porque tinha cada salmo mais lindo do que o outro, com uma percepção. Davi tinha uma percepção, uma forma de entender a palavra do Cristo muito diferente, muito especial. E ele deixou esse legado para todos nós com salmos muito lindos. E um desses salmos que ele traz, ele fala: Senhor, sei que tu me sondas. Acho que todo mundo já pode ter, às vezes, lido ou ouvido a música, né, desse salmo tão, tão especial. E aí, quando a gente vai pensar e refletir sobre esse salmo de Davi, a gente imagina assim: quando o médico quer saber como que está a nossa saúde física, ele pede exames, né, André? Aí ele pede exames de sangue. A gente vai lá e faz os exames de sangue, eles vão analisar lá as referências para ver se está tudo dentro dos conformes, se não está, como é que a gente está, se está bem, se não está. Mas quando o médico ainda fica em dúvida, o que ele vai pedir? Ele pede um ultrassom, não é? Para ver por dentro. Então, nessa reflexão desse salmo de Davi, quando ele fala: Senhor, sei que tu me sondas. Na cultura judaica, tem um castiçal. Eu queria pôr a foto e não achei. Ele chama Aminorá judaico. Ele é um castiçal para lugar de 7 velas. E esse castiçal, na cultura judaica, ele tem a interpretação de que são os 7 níveis de conhecimento de Deus em relação a nós, a criação, do Criador para a criatura. E o que esse castiçal significa para eles? Ele mostra esses 7 níveis de conhecimento de Deus em relação ao homem. O que está à nossa frente, o que está às nossas costas, o que está ao seu lado direito, o que está ao seu lado esquerdo, o que está acima, o que está abaixo, e o 7º, o que está dentro de cada um de nós. Então, é bonito esse salmo e as reflexões que ele consegue nos trazer, porque através dele a gente consegue entender que Deus nos conhece e nos ama profundamente, e sem a relação do si. A gente não tem um negócio assim: eu amo, mas se... Ou senão, ou é o se, ou a gente coloca uma condição, ou apesar de. Vai ser o se ou apesar de. Não, eu gosto
da minha comadre, mas apesar de ela ser tal, eu gosto. Ah, não, eu amo fulano, mas se ele não fosse assim. Então, Deus não. Ele nos ama sem essas condições. Então, olha que reflexão legal a gente refletir que a perfeição, que é Deus, consegue amar o perfeito consegue amar o imperfeito sem o si. Então, por que não o imperfeito se amar sem o si? Porque Deus, ele nos enxerga profundamente. E Ele nos ama apesar de qualquer coisa. E Ele não vê, como está ali nas nossas quedas, Ele não enxerga os nossos equívocos, os nossos tropeços, como um defeito. Ele vê as nossas quedas como processos. Processo evolutivo. Ele vê os nossos desajustes, os nossos destemperos, como processos. E aí, ele não vai ser aquele Deus da antiguidade, da reflexão antiga, que quando a gente erra, né, e a gente erra, e aí a gente erra de novo, e a gente erra mais uma vez, e aí ele vai nos punir, né? Não. Ele criou um sistema de leis universais, né, dessas leis do universo, e essas leis vão nos obrigando a nos corrigir no nosso roteiro. Olha que fantástico, né? Ele é muito inteligente. Essas próprias leis, elas vão nos conduzindo, está aí a lei de ação e reação, que a gente pode citar. Essa própria lei vai fazendo com que a gente tenha envolvimentos e se refaça em envolvimentos e se refaça em relacionamentos, que todas aquelas quedas, as nossas dificuldades, os nossos desacertos, esse próprio universo, esse próprio sistema vai fazendo com que a gente vá se corrigindo. Estamos todos envolvidos no fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal nada mais é do que a emanação amorosa de Deus. Porque a gente pode enxergar Deus, cada um pode enxergar de uma maneira. Esses dias na evangelização eu fiz uma pergunta para uma criança. Como que era Deus? Né? Que jeito que era? Aí ele falou, tia, Deus é o sol, é igual uma luz acesa. E eu achei muito legal. Olha que coisa simples, uma luz, a gente imaginar, não é? Então não está nada definido, não tem nada que fale. Nós somos muito pequeninos ainda na nossa evolução intelectual e espiritual para entender o Criador. Nós somos criaturas, ainda muito pequenas. Então, essa busca dessa compreensão desse conceito, a busca de definir Deus, não é necessária para a gente nesse momento. Se a gente puder, nesse momento, acreditar, confiar, sentir e nos entregar a essa proposta que esse Deus vem nos trazer, já está assim, ó, nós estamos com muito meio caminho andado. E aí, se esse Deus nos ama dessa maneira, sem o si, sem nada, profundamente, completamente, por que eu não replico esse amor para mim mesmo? Por que nós não conseguimos replicar esse amor tão gigante, tão imenso, tão profundo conosco? Por que nós temos que nos colocar sempre nessa condição de vítima? Será mesmo que eu sou uma vítima? Por que eu não me amo? Por que eu não mereço determinada situação, ou determinada coisa, ou determinada oportunidade? Por que eu não mereço? Por que nós nos sabotamos? Por que a gente não compreende esse amor gigantesco de Deus para conosco, com todas as nossas imperfeições, e não podemos fazer esse entendimento, entendendo que Ele nos ama, e não replicar isso para nós mesmos? Quantas pessoas, esse mês, todos nós, acredito que sabemos que estamos na campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha contra o suicídio, a favor da divulgação, da reflexão do suicídio. As pessoas se vitimizam, as pessoas
às vezes, dão um peso para uma dificuldade maior do que ela deveria ser. E por que a gente vai fazer isso com a gente? Jesus fala no Evangelho: eu vim para os que estão doentes. Por que nós não podemos nos aceitar nas nossas dificuldades? A proposta que o Cristo veio trazer foi uma proposta de admissão de doenças. De admissão da nossa própria concordância em conseguir visualizar, internalizar as nossas dificuldades. As nossas imperfeições. E qual seria a cura, né? Qual seria a cura para essa situação? Qual seria, dentro dessa proposta de admissão de dificuldades, qual seria a melhor forma da gente se compreender e até mesmo de nos ajudar em relação a todos esses sentimentos que, por vezes, muitos de nós carregamos dentro do nosso coração, dentro da nossa reflexão? A dor do outro, ela precisa ser sentida. A cura está no trabalho. A cura está no servir. Jesus traz no Evangelho que é preciso servir. Tem inúmeras passagens no Evangelho que nos traz essa reflexão da importância da gente compreender a dor do outro e servir. Mas são umas reflexões que a gente, às vezes, ainda tem muita dificuldade. Eu falo, às vezes, na minha casa, para as minhas meninas, que sentir a dor do outro é a tarefa mais difícil que eu particularmente, Patrícia, acho. Porque só quem está passando por uma dificuldade, só quem está realmente passando por uma luta ali, é que sabe o tamanho dela dentro de si. A gente olha para o outro, às vezes a gente vê uma situação, a gente faz uma ideia, a gente tenta entender uma medida, mas a dor real, ela é de cada um, individual do ser. Mas, com certeza, no Evangelho, a gente consegue ver inúmeras passagens que nos chamam a essa reflexão, que a cura é realmente viver e servir. Para a gente entender essa fraternidade, essa que todo mundo fala, que é tão falada, essa fraternidade é a disposição da gente em servir o Cristo. É essa disposição que a gente precisa. E, assim, nessa reflexão, é preciso que a gente levante a bandeira da nossa autorresponsabilidade. É tão importante a gente entender essa autorresponsabilidade. Olha a perguntinha ali. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Às vezes a gente está se queixando de muita coisa, mas a gente não para pensar qual que é a minha responsabilidade naquele todo. É fato que estamos vivendo, como fala no capítulo, essa nova era, essa era nova. É muito falado, nossa doutrina reflete muito acerca do mundo de regeneração, desse momento de transição planetária que todos nós estamos vivenciando. Já foi muito debatido, falado, explanado, e é de fato. Mas esse movimento de transição, ele não é alguma coisa fictícia, e nem daqui para anos e anos. Nós já estamos nele, todo dia ele está acontecendo. Ele foi ontem, ele é hoje, ele vai ser amanhã. Ele é um caminho. Esse movimento de transição, esse mundo de regeneração, não vai chegar num dia. Vai chegar semana que vem, dia 25. Pronto, mundo de regeneração. Chegou, gente. Não vai ser assim o movimento. As mortes pelo mundo, se a gente for analisar, eu não consegui gravar os dados certinhos, mas, assim, há séculos e séculos, as mortes por guerra, terrorismo, violência, os índices vêm caindo em relação ao todo da população. Se desencarna 100 mil pessoas, antigamente, há séculos atrás, tipo 15%, 20% desses desencarnes eram por esses motivos: mortes, guerras, terrorismos, violência. E esse número foi caindo. Então, um dado que eu trouxe de 2011, onde 62 milhões de pessoas desencarnaram no mundo. Desses 62 milhões, 1%
620 mil pessoas desencarnaram por esses motivos: violência, terrorismo e guerras nos diversos países do mundo. Nesse mesmo ano, 1.200.000 pessoas suicidaram. Quase o dobro. E 25 milhões tentaram o suicídio. Não tiveram êxito, mas tentaram. Então, isso mostra que muitas almas estão clamando por consolação, socorro, respostas. Quando alguém está em conflito, o que a pessoa está em busca? Às vezes de uma resposta, de uma consolação, de um amparo. E aí a gente, como é que nós estamos? Vou voltar aqui. Nós estamos como vítimas. Ninguém pode ajudar, porque nós somos vítimas. E aí essas pessoas se deparam com um monte de pessoas como nós, que temos o acesso a esse conhecimento da doutrina, mas nós não podemos ajudar. Por quê? Porque nós somos vítimas. Eu estou cheio de problema, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. E aí essas pessoas não encontram ninguém. Porque nós não conseguimos entender que nós somos capazes, que esse Deus existe, que Ele está dentro de cada um de nós e que Ele nos fortalece a cada dia. Por que essas pessoas não podem contar com milhares de nós que já temos a graça de ter a oportunidade deste conhecimento? Por que a gente não pode estender a mão? Por que a gente não pode chegar e falar, não desiste não, Jesus está no leme. Tem alguém lá comandando essa embarcação, essa nave. Não estamos à deriva. Não estamos soltos aí, no rolê. Não, tem alguém lá comandando. Tem um DJ comandando tudo que vai tocar. Não está solto. Por que a gente não pode entender que essas dores que a gente sente, todo mundo aqui tem uma dor para contar, se parar para perguntar, não tem? Mas essas dores são passageiras. A nossa vida é itinerante. Essas dores também são. E elas vão passar. E essas dores, se a gente parar para pensar, muitas das dores que a gente reclamou no passado, hoje é que dá sustentação para a gente conseguir superar o que a gente está vivendo agora. É ou não é? Alguma coisa que eu passei lá no passado, que naquela época me pareceu muito grande, muito difícil, muito dolorido, fez a casca engrossar. E hoje, aquela dor me fez mais forte. Aquela dor me ajuda na minha dor atual. Porque nós não viemos aqui para brincar. A proposta não foi vir para um parque. A proposta foi vir para evoluir. E a evolução dói. Exige esforço. Exige esse entendimento dessa proposta realmente. Existe um esforço para entender que a gente precisa agir. E como que nós somos chamados, né? Como que os trabalhadores espíritas são tidos? Trabalhadores da última hora, não é? Então, vou perguntar. Quem aqui é trabalhador do Cristo? Levanta a mão. Jesus, a coisa está feia. Ó, vi um dedinho lá assim, ó. E quem aqui não se considera trabalhador do Cristo? Mas tá danado, a estatística aqui está me confundindo. Uns é o que, então, me levanta a mão quem não é nada. Então, acha que não é nada. Eu não sou nem trabalhador, nem não sou trabalhador. Gente, será que todo mundo pensa que trabalhador do Cristo é só o Divaldo, o Chico, o Rossandro, o Haroldo? Não tem uma ficha ali na frente escrito, não, com os critérios que você precisa preencher. Ó, precisa disso, você traz para mim a carteirinha tal, você traz o tal. Não tem isso não, gente. O trabalhador do Cristo é aquele que tem uma disposição íntima para estar ajudando, que se esforça. Esforço é aquilo que a gente busca repetidas vezes. Não tem isso. Se onde eu estiver, o Evangelho fala, sou parte do Pai. Todos nós temos a centelha divina. Está lá, vós sois deuses no Evangelho. O que essa passagem nos fala? Que cada um de nós tem dentro de si um pouquinho da divindade. Então, se as nossas ações
nesse bem-estar que precisa existir entre as pessoas, nesse mundo de regeneração que a gente tanto almeja, se as nossas ações puder incentivar, ajudar, acolher, pelo menos uma pessoa que está ao nosso lado, que está na nossa vivência, nós somos um trabalhadores do Cristo. Aquela pessoa que consegue estancar uma lágrima, evitar uma tragédia, dar uma palavra de consolo, matar uma fome, de uma barriga que está doendo de fome, ela é um trabalhador do Cristo. Gente, estudar um texto, ouvir uma palestra, ler um livro e vir aqui falar, é difícil. Não vou falar que é fácil, não, que é difícil. Mas assim, a gente consegue. Se a gente esforçar um pouquinho, a gente toma chá de erva cidreira o dia inteiro e a gente vem. Mas vivenciar a proposta do Cristo, aí o negócio ficou difícil. Mas é possível. É possível. Eu queria ter trago um capacete, que eu ia oferecer. A Ana Laura esqueceu o capacete. Eu ia oferecer quem queria colocar o capacete, ele era um capacete preparado. Colocava o capacete e aí ia aparecer aqui no telão tudo que você já fez. Quem que ia querer botar o capacete? Acho que todo mundo. Eu ia ser a primeira a sair correndo. Não ia botar o capacete. Mas não precisa disso. Não precisa da gente se achar. É assim, ó. Chama para. Vamos me entregar a mensagem do Espírito. Não. Eu sou muito imperfeito. Vamos participar do passe. Né? Né, Sandra? Quanta dificuldade às vezes a gente tem dentro dos trabalhadores da casa para dar o passe quando estava tendo o passe presencial. Não, eu não sou muito atrasado. Então, gente, junta o grupo. Vamos começar a fazer parte do grupo, não é não, Anderson? Porque todos nós temos dificuldade. Todos nós, sem exceção. Ninguém deve se achar menor do que o outro. E as pessoas têm muita dificuldade com isso, de se achar menores, de se diminuir perante o que está enxergando no outro. As comparações são muito ruins. Comparar é muito, não é legal. Comparar, às vezes, judia. Às vezes, desencanta. Então, se achar menor do que o outro, Rossandro fala que é uma auto-obsessão. Olha só a gravidade do negócio. Se achar menor, se vitimizar, é uma auto-obsessão. Porque vícios, defeitos, vícios morais, vícios materiais, equívocos, defeitos, todo mundo tem. Eu falei agora há pouco. Jesus disse, eu vim para os doentes. Mas nós temos que nos atrelar a esse esforço de vivenciar a palavra. É aquela fala que o espírita tem que cair de pé, né? Vai cair? Vai. Mas cai em pé, já bate a poeira e sai andando. Por quê? Porque nós somos pecadores, mas somos filhos de Deus. E Ele não nos define pelas nossas quedas. Ele nos define pelo nosso esforço do recomeço. A gente não tem como voltar para trás, muitas vezes. Nunca. Mas a gente tem como recomeçar. Ele não nos define apenas pelas nossas más inclinações, pelos aqueles defeitos em nós, pelas nossas tendências que nós trazemos de vidas passadas, que às vezes nos fala, né? E nos influencia, às vezes, por uma má conduta. Mas não, ele define também pelas nossas virtudes já conquistadas, porque nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que nós não andamos para trás. O Espírito, ele tem o livre-arbítrio. Então, ele pode estacionar, se for da sua vontade, escolha. Mas ele não retrocede. O nosso caminho é a evolução. Se a gente não quer, nós vamos ser arrastados. É assim que vai acontecer. Então, quando alguém perguntar, se nós somos trabalhadores do Cristo, bora fazer assim, ó. Vou perguntar de novo. Quem aqui é trabalhador do Cristo? Ué, já melhorou. Já melhorou. Hashtag tamo junto, Jesus. Porque nós vamos dar conta. Estamos aqui para dar conta. Não importa o tempo. O Cláudio gosta de falar que a gente pode ir para Belém. Por aqui, Pau d'Arco, o marido, ou a gente pode resolver que eu vou lá em Palmas. Vou subir por lá, voltar, pegar um 53, subir. Não importa o trajeto que a gente vai querer fazer. É a nossa escolha. Mas nós vamos, se o propósito for chegar em Belém, independente por onde a gente for, nós vamos chegar em Belém.
são as nossas escolhas. E aí, vamos nos converter, né? Tem uma fala, nesse estudo, eu estava estudando para a palestra de hoje, e o Rossando falou o seguinte: uma vez ele foi pegar um avião, um voo para fora, ele estava indo num país fazer uma palestra. E aí ele sentou ao lado de duas pessoas, de um casal evangélico, que também estava indo fazer um trabalho evangélico num outro país também. E aí, essa palavra converta-se, né? Ela é muito usada, converter. Eu achei interessante o que ele falou. Quando alguém quer nos converter, vem falar de uma outra religião para a gente, muita gente às vezes acha ruim, né? Fica, não, que tal, apela e tudo mais. Não. Quando alguém te oferece uma conversão daquilo que acalma o coração dela, a pessoa está te oferecendo o melhor que ela tem. A pessoa está te oferecendo o que ela tem de mais importante ali, do que ela acredita, do que ela confia. Então, ela está te oferecendo uma coisa boa. A gente não deve achar ruim com isso. A gente deve nos colocar e também mostrar a nossa doutrina, o que a gente acredita, aquele amor, essa proposta que a gente deve entender, né, de Deus. Então, bora lá, converter-se ao novo. Mostrar para Deus quem sou eu, o que eu quero. Admitir nossos equívocos, nossas fraquezas, decidir para a gente mesmo, porque Deus precisa sentir firmeza nesse propósito nosso. Ele precisa sentir firmeza naquilo que a gente está conseguindo se esforçar para melhorar. E aí o que a gente tem que fazer? Mudar o percurso, refazer os nossos ideais, não vai sair não. Ressignificar padrões, alterar os nossos comportamentos. Agora me pergunta se é fácil, né? Não. Gente, se eu botasse o capacete e mostrasse lá em casa, todo mundo corria. Se botar a tenda, vira circo. Se botar um negocinho, vira hospício. Entendeu? E assim, é o que a gente tem. A gente tem que aceitar a condição que a gente já se encontra. E cada dia, vai ter dias ruins? Vai. Mas a gente tem que buscar força. E essa força tem que vir de onde? De Deus. Desse Deus que tem que habitar dentro da gente. E como a gente falou atrás um pouco, o grande medicamento da alma é a caridade. Porque a caridade, ela primeiro serve a nós mesmos. A caridade que a gente pensa que está doando, antes dessa doação, a gente está recebendo. Então, é importante que a gente entenda que esse movimento de servir é o caminho. É o caminho, é realmente o caminho que se tem para a gente conquistar essa tão chamada reforma, né, como a Rosane disse, essa reforma íntima, né, nossa. Só um coração aberto consegue receber todo esse amor que esse Deus, que esse propósito maravilhoso de Deus tem para a gente. Só o coração que está aberto é que consegue receber. E só quem tem a chave desse coração somos nós mesmos. Então, nós precisamos abrir. A gente precisa dar aquele start, assim, cansar de ser vítima e passar a ser dono do nosso eu, das nossas ações, essa autorresponsabilidade. Tem alguns momentos que a gente, se tivesse uma música assim triste, né, que mostra tristeza, melancolia, porque vai haver momentos, todo mundo, a vida inteira, a nossa vida é feita de fases, não é? Começa um ciclo, encerra outro. Começa um ciclo, encerra outro. E cada ciclo tem as suas dificuldades. Cada ciclo tem os seus, como se diz, os seus desafios de cada ciclo. Em algum momento a gente vai estar de luto. Um luto por o desencarne de um ente querido. Nós vamos estar de luto pela frustração de um relacionamento. Nós vamos estar de luto por uma expectativa de uma conquista que não foi bem sucedida. Mas esse momento tem que ser um momento passageiro. Sair dessa música, imagina que tivesse uma música triste e de repente a gente mudasse a sintonia e falasse, não, agora vamos ouvir o Almir Sater, aquela, ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. A gente tem que entender que a gente já passou, mas passou, agora vamos mudar. A letra dessa música do Almir Sater, eu estava lendo ela hoje, ela é muito reflexiva. Ela mostra que a gente sai daquela condição de vítima e vai para a condição da pessoa que vai agir. No finalzinho dela, eu não sei a letra toda, mas ela fala, carrega o dom de ser capaz
Então, nós, dentro de cada um de nós, nós carregamos esse dom de ser capaz. Então, a gente precisa sair, se movimentar, sair dessa condição de vítima, que às vezes nós mesmos nos impomos, e ir para a condição de quem tem que agir, porque é preciso agir. A única forma de nos ajudar a nós mesmos é através da nossa ação. E aí, no Evangelho, tem algumas passagens que Jesus é muito questionado. E aí questionam por que Jesus não curou todo mundo, né? Por que todas essas pessoas doentes físicos, doentes da alma, que Jesus conviveu nas passagens dele, né? Na peregrinação dele pela Galileia, era assim, filas e filas e filas de pessoas atrás dele, pedindo esse socorro, pedindo esse amparo. Por que ele não curou todo mundo? Será por quê? O que vocês acham? Ele não tinha poder para curar todo mundo? Não, né? Não é isso, né? Ou será que ele tinha uma cota, igual o SUS, é só 5 por dia, gente? Acabou. Hoje não cura mais. Não era isso, né? Jesus, como representação material do amor de Deus na terra, é amor abundante de Deus. Ele é essa representação desse amor gigantesco de Deus por nós. O que acontece é que dentro de nós, há um sentimento de escassez. Dentro de nós há esse sentimento, às vezes, de menor. Esse sentimento de imerecimento. Não, eu não mereço. Não mereço. Mas aí aparece um personagem no Evangelho que, de repente, esse personagem teve um clique de aceitação. Porque a gente sabe também que nem sempre a cura é o remédio, né? Porque, às vezes, a doença física ou da alma não é porque Deus não nos ama. É justamente porque Ele nos ama demais. E aí Ele sabe que dentro desse propósito de evolução que Ele tem para cada um, esse caminho que cada um tem que trilhar, às vezes aquela doença física, ou às vezes aquela dificuldade na alma, é preciso que aquela pessoa passe por aquilo para aquele processo ser a cura. Através daquele processo ela se curar. Então, tem toda essa situação para a gente refletir. E aí vem a historinha de Bartimeu, que eu vou contar rapidamente. Bartimeu era cego e estava esperando a vida inteira, ele passou assim, esperando um milagre, esperando os anjos aparecerem, banharem ele nas águas do rio e ele sair da água enxergando tudo. Só que ele estava naquela situação, naquela condição de espera, esperar um milagre, aquela espera sem ação, aquela espera sem agir. Ele era pobre, ele era cego, ele não tinha esposa, ele não tinha condições, ele mal tinha o nome, porque lá, Bartimeu, esse Bart era tipo um prefixo assim, filho de. Então, ele para a sociedade, ele era um invisível da época. E nessa situação que ele estava, eles, na época, para pedir esmola, precisavam de uma autorização. Os romanos lá precisavam de uma autorização. E eles davam essa autorização através de uma capa. Então, ele precisava ter essa capa, que nessa capa falava, através dessa capa, as pessoas, ele tinha autorização para pedir esmola. Então, a capa para ele era tipo assim, era a zona de conforto dele, né? Era tudo que ele tinha, era a capa. E aí, de repente, ele fica sabendo que Jesus vai estar na cidade. E aí, ele toma a sua primeira iniciativa. Ele faz esse movimento, ele escuta a música do Almir Sater e fala, é hoje que eu vou mudar, que eu vou agir. E aí, ele vai. E ele vai para perto de onde ele sabia que Jesus passaria. Chegando lá, ele está longe, porque, tipo assim, é igual, ele chegou quando ele percebeu porque ele não enxergava, mas as pessoas, quando têm deficiência, elas estimulam outros sentidos, né? Então, ele tinha a audição muito aguçada. E ele percebeu que Jesus estava passando, que ia passar, e ele tentou se aproximar ali, mas estava longe, não estava perto. E aí ele grita e fala, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E alguém do lado dele fala, cala a boca, rapaz. Cutucou ele e falou, cala a boca, o que você está achando? Está tão longe. E deu uma... Então, essa cutucada, essa voz que chegou até ele, esse cala a boca, é o quê? São as vozes que nos falam, você não pode, você não vai,
você não vai dar certo. Tudo que você começa, você para. Você não merece. Você não vai conseguir. É aquele estudante que faz inscrição para o concurso, tem 50 mil lá, coisa, ele já faz a inscrição e fala assim, não vou passar, tem 50 mil. Mas se ele mesmo já está falando que não vai passar, como é que ele vai passar? Então, essas vozes de Bartimeu, era isso, mas ele insistiu. Ele estava assim, compenetrado no dia. E aí ele gritou mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E na terceira vez que ele gritou bem alto, Jesus parou, se voltou para a multidão e pediu para que deixassem ele vir até ele. Quando ele estava indo, nessa angústia de ir até Jesus, ele tirou a capa. Ele soltou da capa e atrás dele tinha mais um monte que estava na situação dele. O que aconteceu com a capa dele? Ó, pegaram. Ficou sem a capa. Então, quer dizer, ele foi para esse encontro com Jesus sem garantias. Ele foi, tipo assim, foi e não podia olhar para trás. Então, quando a gente resolver que a gente quer sair dessa zona de conforto, que a gente quer largar essa capa, e que a gente quer realmente fazer, mesmo que um pouquinho, que a gente quer entrar para esse time dos trabalhadores do Cristo, a gente precisa ir sem olhar para trás. Fui. Hashtag tamo junto. Bora que vai dar certo. E ele foi. E chegando perto do Cristo, o Cristo falou para ele, o que queres? Aí ele, de certo, olhou para Jesus e falou, mas olhou não, porque ele era cego. Não, tipo assim, eu quero ser curado, né? Mas o que acontece? Por que Jesus fez essa pergunta? No Evangelho, às vezes, confunde a gente. Mas Jesus perguntou o que ele queria, ele chegou com uma deficiência, Jesus pergunta, mas não era óbvio. Porque nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer. Então, a gente precisa ter certeza dos nossos propósitos, saber o que realmente a gente quer para a gente saber pedir. Ele podia ter pedido, ele pediu o mais difícil, ele pediu para ver. Olha só, ele estava sem a capa, aí ele começou a enxergar, mas ele continuou pobre, ele continuou sem esposa, ele não casou em seguida, não recebeu um dinheiro, ele passou a ver. Então ele pediu algo difícil, porque ele largou a zona de conforto dele para trás, que era a capa dele. Ele pediu para quê? Para ter autonomia sobre o destino dele. Ele pediu para que ele pudesse realmente ser dono de si. E na confiança, ele fez esse pedido com o coração aberto. E Jesus sentiu isso quando mandou chamar ele. Para que ele pudesse realmente receber essa graça, essas bênçãos. E depois que ele passou a enxergar, ele continuou seguindo Cristo. Para que ele não voltasse a ser cego novamente. Não materialmente, mas espiritualmente. Ele passou a seguir o Cristo para que ele pudesse continuar naquela vibe que o Cristo trazia para todos. Ele continuou essa peregrinação porque ele queria realmente, ele não queria só aquele encantamento do milagre. Ele precisava da continuação. E é isso que a gente precisa fazer. Não adianta a gente ter um romance com a doutrina espírita, aquele encantamento com a nossa doutrina, que é linda, que traz tanta coisa legal, tantos romances lindos, tantas situações bonitas, histórias bonitas de se ouvir, mas não adianta esse encantamento se a gente realmente não vivenciar, não buscar essa vivência com esse Deus que tanto nos ama. Porque Deus está aqui, está ali, está em todo lugar. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está no próximo, nas folhas, nas flores, na água. Mas é preciso seguir Jesus. Gritar como o Bartimeu gritou para ser escutado, mostrando a consistência dos nossos propósitos, como eu disse. E servir é o único caminho. Enquanto a gente cuida do outro, tem uma passagem no Evangelho que fala quem está fazendo pelo outro está recebendo ao mesmo tempo. Porque Deus cuida de cada um de nós. Ele cuida, Ele fortalece, porque esse amor cuida, fortalece, aprimora, torna a gente capaz de ser autônomo, assim como Bartimeu buscou essa autonomia dele. E esse amor é uma construção de competências. Esse princípio que é Deus está na consciência de cada um de nós. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, Deus estará conosco, na nossa consciência, dentro do outro que convive com a gente. E se a gente pudesse encontrar com Deus e
e a gente falasse assim, olha Deus, o Senhor é tão bom para mim, o Senhor faz tanta coisa boa, eu tenho tanta gratidão no meu coração para te oferecer, eu quero tanto te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, por mais que às vezes eu não consiga te compreender, eu não consiga entender o seu tamanho, eu quero te agradecer. O que eu posso fazer de alguma forma para poder retribuir tudo isso que o Senhor faz por nós? Uma das possibilidades, eu acho que ele diria para a gente, fazer pelo outro. Ele falaria assim, eu tenho tantos irmãos seus com tanta dificuldade, ajuda aquele ali, faz por ele, que você também vai receber. Então, esse Deus que tanto nos ama, nos clama a todo momento que a gente possa servir de coração e encontrar uns nos outros essa esperança, essa fé que a gente precisa ter para caminhar, para acordar todos os dias, para saber que as dificuldades chegam, mas da mesma maneira que elas chegam, elas vão, que não tem nada errado. Soraya gosta muito de dizer que está tudo certo. E esse tudo certo depende das nossas escolhas. Escolhendo bem, vai dar tudo certo. Vamos acreditar, vamos ter fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é clássica, né? E se a gente tentar internalizar ela um pouquinho, a gente vai ver que ela faz muito sentido. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pelo tempo. Dizer que é muito importante a presença de todos vocês. A gente está muito feliz pelo retorno, aos poucos, à nossa vida, à nossa vivência aqui na casa. Que todos possam seguirem para casa com Deus no coração, amparados e protegidos. E eu vou chamar a Rosane agora para ela fazer a prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Boa noite. Bem, depois dessa explanação maravilhosa que a Patrícia nos fez, eu só posso dizer, sorria, Deus está te filmando. Então, não sei se para vocês foi tão impactante quanto para mim, mas sorria, porque Deus está nos filmando. Esse Deus maravilhoso, Ele sabe, como ela bem colocou, exatamente onde nós estamos e sabe também de todas as nossas necessidades, de todas as nossas dificuldades, mas sabe também do amor que nós carregamos em nosso coração e de todas as nossas benesses. Então, imbuídos nesse pensamento, vamos fazer a oração final e também o passe coletivo, que não estamos tendo o passe individual ainda. Então, durante a oração final também teremos o passe coletivo, então eu peço que todos elevem os pensamentos, se concentrem, e quem trouxe a água também, para que esta seja fluidificada. Então, pensando que Deus está nos filmando, e que esse Deus, que é todo bondade, que é todo amor, e que nos acompanha, nós vamos elevar os nossos pensamentos até Ele, e pedir, mais uma vez, que Ele nos proteja, nos abençoe. Mas antes disso, vamos agradecer pela oportunidade que tivemos hoje dessa grande lição do que é esse Deus maravilhoso. Então, obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui, para que a gente possa cada dia mais colocar a sua palavra em prática. E na condição de pedintes que ainda somos, pedimos a Deus, nosso Pai, aos espíritos protetores desse lar, que nos abençoe nesse momento, que nos ampare, que nos cure, principalmente em todas as nossas dificuldades.
que a cada um, naquilo que necessita e conforme o merecimento de cada um, seja amparado e conduzido para o caminho da melhora, para o caminho do bem. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que não puderam vir hoje à nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que se encontram enfermas nesse momento, nas suas casas, por todos aqueles que se encontram hospitalizados, para que possam encontrar a cura para os seus males. Pedimos também, Senhor, proteção para a nossa cidade, que vem sofrendo dia após dia muitos acidentes. Que ampare todos os nossos irmãos da nossa cidade, para que tenham no coração mais paciência, mais calma, companheirismo, fraternidade, que possam conduzir as suas vidas de forma diferente e que possam voltar seguramente para os seus lares todos os dias. Por isso, Senhor, te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. E assim nós encerramos mais uma noite em oração. Que assim seja. Certa vez, um menino andava na margem de uma lagoa de águas geladas, quando percebeu outro menino, mais ou menos da mesma idade, se afogando. Não hesitou e, apesar do frio, lançou-se na água para salvar o desconhecido. Ao saber do seu ato heróico, o pai do menino salvo ofereceu-lhe uma recompensa, pois era rico. O pequeno herói recusou, alegando que pulou na água por um impulso, sem pensar nas consequências, mas, diante da insistência do homem, revelou-lhe um sonho. Queria estudar medicina, porém era pobre e não podia pagar. O homem, então, comprometeu-se a pagar-lhe os estudos, e assim o fez. Muitos anos depois, o garoto que quase se afogou se tornou um grande estadista e um dos mais importantes líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill. Churchill, porém, contraiu uma doença para a qual o único medicamento era a recém-descoberta penicilina. O descobridor do antibiótico, Alexander Fleming, era o mesmo menino que anos antes o salvara do afogamento. A compaixão de Fleming salvou Churchill por 2 vezes. Mas a generosidade da família Churchill não apenas garantiu ao estadista encontrar cura para sua enfermidade, permitiu também que toda a humanidade pudesse se beneficiar com as descobertas de Fleming ao patrocinar seus estudos. A nossa espécie, Homo sapiens, se distinguiu das outras que lhe antecederam por algumas características especiais e, sobretudo, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ficar indiferente diante da miséria? Como não se abalar ante as vítimas da violência? Como não se emocionar vendo uma criança passar fome? A compaixão é o nosso primeiro passo na direção do amor. E surge em nosso coração pela constatação quase inconsciente de que, em essência, somos iguais e dividimos o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar. O sofrimento de um, em verdade, é o sofrimento de todos. A compaixão nos faz humanos e é no exercício de nossa humanidade que nos descobrimos divinos.